E vamos lá com mais reprodução da fêmea. Então, dando continuidade nessa sétima parte das videoaulas sobre endocrinologia da reprodução, né, o controle endócrino da reprodução da fêmea mamífera, nós vamos falar um pouco sobre o transporte e fertilização dos gametas, seguindo com reconhecimento materno da gestação e gestação. Então, no que diz respeito ao transporte e fertilização dos gametas, também aí nós temos intensa participação do controle endócrino. Daí a importância, né, de nós falarmos um pouco sobre essa temática. Então, ao contrário do que se imagina, que o transporte, por exemplo, do espermatozoide, por ser uma célula móvel, é única e exclusivamente dependente do seu flagelo, isso não é verdade. Então, também a atuação do sistema endócrino está presente, é necessária, indispensável para esse transporte, assim como também o transporte a captação e o transporte do oócito feminino e também do futuro embrião. Então, o transporte dos espermatozoides, no caso, né, ele depende sim da sua motilidade flagelar, mas também nós temos intensa interferência direta e indireta da atuação dos hormônios, como é o caso do estrógeno, da ocitocina e das prostaglandinas também, presentes inclusive no sêmen, para que haja a contratilidade do trato reprodutivo da fêmea, favorecendo essa condução, as secreções do trato reprodutivo da fêmea, estimuladas também por esses hormônios, particularmente o estrógeno, para que haja o favorecimento da manutenção e do transporte dos espermatozoides. Então, nós vemos aí a grande atuação endócrina nesse processo, inclusive no desenvolvimento, né, da estrutura ciliar desse conduto reprodutivo, favorecendo esse transporte dos gametas e futuramente do embrião. Em seguida, ao transporte dos gametas e a possível fecundação do oócito, né, com a formação do embrião, nós vamos ter outro evento, que é o evento de reconhecimento materno da gestação. Então, na fase inicial do desenvolvimento embrionário, é preciso que haja esse reconhecimento antes da finalização do período de eixo, né, da fase lútea, do ciclo ovariano, para que a gestação seja mantida pela manutenção do corpo lúteo. Então, esse reconhecimento materno da gestação, apesar do nome, na verdade é uma sinalização embrionária para que o organismo da mãe reconheça a presença desse embrião, a presença dessa gestação. E a partir disso, assim, tendo-se a manutenção da estrutura do corpo lúteo e da sua função, produzindo a progesterona necessária a esse estabelecimento da gestação. Isso vai fazer com que haja a interrupção da ciclicidade reprodutiva, né, marcando o período gestacional, e deve ocorrer, como já dito, antes da finalização do diestro, para que favoreça o processo de implantação e fixação embrionária subsequente. Esse evento varia bastante entre as espécies, em algumas delas sendo realmente um processo dependente de hormônios e outros de fatores produzidos por células trofoblásticas, como é o caso dos bovinos e dos ovinos e caprinos. Então, no caso dos ruminantes, o reconhecimento materno da gestação ele é feito através da liberação pelas células trofoblásticas embrionárias da chamada proteína trofoblástica, ou também conhecido como interferon tal. Essa proteína trofoblástica é liberada por volta de 15 a 18 dias de gestação nos bovinos e cerca de 12 a 14 dias de gestação de ovinos e caprinos, vai fazer com que não haja a liberação das prostaglandinas, né, da PGF2-alfa, para causar a luteólise. Assim, é mantida a função do corpo lúteo e a produção de progesterona necessária à manutenção da gestação.
Entretanto, para outras espécies, essa função é desempenhada realmente por hormônio, diretamente. É o caso, por exemplo, dos suínos. Nos suínos, os trofoblastos embrionários, eles vão secretar estrógeno. E esse estrógeno, secretado por volta de 11 a 12 dias de gestação da porca, vai fazer com que a secreção de PGF2-alfa ela se torne exócrina. Lembrando que a PGF2-alfa ela é liberada pelo endométrio, né? pelo útero. E tornando-se exócrina, ficará aprisionada na luz uterina sem acesso aos vasos sanguíneos e ao ovário, não causando, portanto, o processo de luteólise. Nos equinos, por sua vez, esse reconhecimento ele se dá pela migração do embrião entre os cornos uterinos de um lado para o outro. Em virtude disso, a progesterona nessa espécie não pode causar a interrupção da contração uterina, necessária para essa migração e para o reconhecimento materno da gestação por volta de 12 a 15 dias de gestação. Seguido, como nós veremos posteriormente, pela participação da gonadotropina coriônica equina, que tem função de FSH e LH, é liberada também pela estrutura, pela placenta, pela estrutura correspondente, né, pelo córion, que é uma estrutura placentária de origem embrionária, e que, por ter função de FSH e LH, tem, portanto, um efeito luteotrópico, de manutenção da função e da estrutura desse corpo lúteo e, consequentemente, da gestação, especialmente na fase inicial. Por sua vez, nos primatas, esse reconhecimento materno da gestação ele é feito pelo HCG, que é a gonadotropina coriônica humana. Então, quando liberada por ter função de FSH e LH e ser liberada desde o início até o final da gestação, ela tendo um efeito de FSH e LH, ela vai fazer, principalmente de FSH, ela vai fazer essa manutenção, principalmente de LH, ela vai fazer essa manutenção do corpo lúteo e da secreção de progesterona necessária para a gestação. Então, desde o início da gestação, cerca de 8 a 10 dias, já ocorre essa liberação do HCG para que haja esse reconhecimento e a manutenção do corpo lúteo. Nas cadelas e nas gatas isso não é necessário, porque como já comentamos, o corpo lúteo dessas espécies são de duração longa, nas cadelas por volta de 2 meses, na gata por volta de 36 dias, então aproximadamente 1 mês. E isso faz com que esse corpo lúteo seja mantido, né, até o final da gestação, a gestação seja mantida por essa permanência do corpo lúteo até o final, sem nenhum problema, sem nenhuma necessidade de reconhecimento materno da gestação por um fator específico. Dessa forma, a gestação é mantida, havendo esse reconhecimento materno da gestação, então o embrião ele pode se fixar. Então, ele vai passar pelo processo de fixação e, então, o desenvolvimento placentário para que haja a nutrição, a oxigenação desse embrião por meio da placenta. Então, pós reconhecimento materno da gestação, nós sempre vamos ter esse processo de implantação e desenvolvimento da placenta com consequente nidação desse embrião. Então, na gestação, esse é um momento também de grande atividade hormonal e controle endócrino, inclusive com a função endócrina da placenta, sendo a gestação um processo inicialmente para todas as espécies, dependente do corpo lúteo, mas que ao longo dela vai variar de acordo com a função endócrina dessa placenta, sendo as espécies classificadas como corpo lúteo dependente ou corpo lúteo independente. As espécies corpo lúteo dependente são aquelas que dependem do início até o final da gestação da presença do corpo lúteo produzindo progesterona. E caso perdido, essa gestação é comprometida. Já as espécies corpo lúteo independente são aquelas que passam a ter com a placenta uma grande produção de progesterona em uma determinada etapa da gestação,
fazendo com que esse corpo lúteo, mesmo sendo lisado, não comprometa mais a gestação. Como espécies corpo lúteo dependente, nós temos a porca, a vaca, a cabra, a cadela e a gata, né, entre as espécies que mais trabalhamos. Então, no caso da vaca, em algumas literaturas, a citam como corpo lúteo independente. Entretanto, essa produção de progesterona suficiente para uma manutenção de gestação, ela só ocorre no final da gestação da vaca, de forma que o corpo lúteo sendo perdido compromete sim a sua gestação. Então, na maior parte das literaturas, ela é classificada como corpo lúteo dependente. E outra coisa a ser salientada é a não confusão da cabra com a ovelha. Então, veja que a cabra é uma espécie corpo lúteo dependente. Caso ocorra a luteólise, mesmo no final da gestação, essa gestação ela é perdida, ocorre o abortamento. Já na ovelha, não, porque a partir do momento em que essa estrutura placentária se desenvolve estrutural e funcionalmente, ela passa a ter uma alta produção de progesterona na ovelha em detrimento da cabra. E essa produção placentária de progesterona na ovelha é capaz de manter a gestação, assim como ocorre na égua e nos grandes primatas. Então, como a função endócrina placentária, além da produção da progesterona, que vai variar essa capacidade de síntese de acordo com as espécies, conforme já dito, também vai haver a produção do estrógeno. O estrógeno, produzido no folículo ovariano, durante a ciclicidade reprodutiva, nós já vimos que o principal estrógeno é o estradiol. Já na placenta, o principal estrógeno produzido por todas as espécies é a estrona, que inclusive vai participar do processo de parto, como nós vamos citar posteriormente. No caso da égua e dos primatas, esse estrógeno placentário, ele é oriundo da metabolização do andrógeno fetal. Por isso, nessas espécies, ao invés de ocorrer um aumento do estrógeno no final da gestação, existe uma redução, porque o andrógeno fetal ele começa a ser produzido em menor quantidade em virtude do estabelecimento do tamanho e da funcionalidade das gônadas. Além disso, durante a gestação também é produzido na placenta o lactogênio placentário. Esse lactogênio placentário, ele vai participar tanto do desenvolvimento fetal durante a gestação, como também o desenvolvimento mamário. Esse desenvolvimento fetal, ele é favorecido pelo direcionamento de fontes energéticas, como a glicose, para o desenvolvimento do feto. E o desenvolvimento mamário se dá pela sua atuação similar ao GH, o hormônio do crescimento, e a prolactina nesse desenvolvimento mamário. O lactogênio placentário ele é secretado na placenta de roedores, de ovinos, de bovinos e também de primatas, como os humanos. No caso da prolactina, ela também é um hormônio que vai participar desse evento durante o processo final da gestação, justamente para a finalização do desenvolvimento mamário, a diferenciação das células alveolares para que se tornem capazes de secretar o leite, lembrando que esse é um hormônio, né, produzido na adenohipófise. Essa secreção de prolactina, ela é favorecida no final da gestação em virtude de que os níveis elevados de progesterona durante a gestação inibem a secreção da prolactina. Por sua vez, com o final da gestação e a redução dos níveis de progesterona, como nós vamos ver no evento de parto, eleva o nível de prolactina e isso torna eficaz a diferenciação do tecido mamário e a produção do leite, né? A iniciação da lactogênese. A relaxina também é um hormônio gestacional. Então, além de participar na ovulação, como nós já estudamos, ela também vai participar no evento de gestação e também de parto.
Essa relaxina, ela pode ser secretada pelo corpo lúteo, então na maioria das espécies é realmente secretada pelo corpo lúteo e também pela placenta. A relaxina, quando secretada pela placenta, que é o que ocorre na gata, na cadela e na égua, essa secreção ela é mais inicial e ela vai ajudar na complacência uterina para a manutenção da gestação desde os primeiros estágios, relaxando essa estrutura uterina, dando espaço ao desenvolvimento do feto. Já nas espécies secretadas pelo corpo lúteo, como é o caso da porca, da vaca, da mulher, essa secreção é mais tardia. Ela ocorre previamente ao parto para que haja esse relaxamento dos ligamentos pélvicos, relaxamento da cervice, toda a complacência necessária para permitir a passagem do feto durante o nascimento. Com relação à endocrinologia da gestação da égua, nós temos algumas particularidades. Então, uma delas é que na égua nós temos o ECG sendo liberado pelo córeo, né? É uma estrutura placentária de origem fetal. E esse ECG, ele está presente única e exclusivamente durante a fase inicial da gestação. Sendo detectada por volta de 35 dias dessa gestação, tendo um papel tanto de LH quanto de FSH, mas principalmente de FSH. Isso na égua vai favorecer o desenvolvimento de outros folículos durante a fase gestacional, que muitas vezes não vai ter o evento de ovulação, porque não vai ter um pico de LH, mas esses folículos eles sofrem um processo de luteinização, formando os corpos lúteos acessórios durante a gestação dessa égua. Então, a produção de progesterona na égua, inicialmente, né, vai ser pelo corpo lúteo primário, o originário da ovulação, que deu, por sua vez, que manteve inicialmente essa gestação, e posteriormente, pela ação do ECG, com o efeito de FSH, nós vamos ter e de LH, nós vamos ter o desenvolvimento folicular, a formação de outros corpos lúteos que vão auxiliar esse corpo lúteo primário com a produção de progesterona e manutenção de gestação. E posteriormente, a placenta da égua, completamente desenvolvida e funcional, ela passa a sintetizar e secretar, como já vimos, progesterona, porque a égua ela é corpo lúteo independente. Então, a gestação passa a ser mantida pela progesterona produzida pela placenta da égua. Então, a égua é um ser mais complicado, né? No caso de ovelha, de primata, nós temos tanto a manutenção do corpo lúteo como a atividade secretora da placenta, né? Da progesterona na placenta, mantendo essa gestação. Na égua, o corpo lúteo ele passa a ser lisado em um determinado momento gestacional. Então, em relação a essas espécies, nós temos nos equídeos o reconhecimento materno da gestação, que já vimos que ocorre inicialmente pela migração do feto, passa-se a ter a secreção do ECG, nesse início de gestação, mais ou menos 35 dias, já se identifica. Esse ECG com função de FSH-LH mantém tanto a função de corpo lúteo, né, o LH favorece essa manutenção do corpo lúteo primário, e o FSH favorece o desenvolvimento de outros folículos e, junto com a função de LH, a sua luteinização. Então, por volta de 40 a 90 dias de gestação, nós temos a formação de novos folículos, de folículos acessórios, que mantém a produção de progesterona junto com de corpos lúteos acessórios, que junto com o corpo lúteo primário mantém essa produção de progesterona até mais ou menos 90 dias de gestação, quando os corpos lúteos começam a regredir e a manutenção da gestação ela ocorre pela produção de progesterona placentária, no caso da égua, única e exclusivamente. Então, em relação aos primatas, né,
Os grandes primatas, nós temos, como já comentado, o HCG, que é a gonadotropina coriônica equina, que tem esse efeito similar ao ECG, são hormônios de estrutura peptídica, produzido também, no caso, o HCG pelo córeo embrionário, é uma estrutura placentária, né, de origem embrionária, e ele está presente no soro da fêmea primata, assim como na urina, durante toda a gestação. E ele tem um efeito tanto de FSH como de LH, mas o seu efeito principal é de LH. Então, sua capacidade primordial é de manutenção do corpo lúteo. Então, ele vai agir mantendo o corpo lúteo e mantendo a gestação dessa fêmea. E aí, no caso do primata também, lembrar que ele produz progesterona na placenta e, dessa forma, ele não é corpo lúteo dependente a partir do desenvolvimento placentário. Mas o corpo lúteo se mantém até o final da gestação. Então, é isso. Obrigada, até a próxima. E lembrando, não é permitido gravar, baixar, compartilhar essas aulas. E seu acesso deve ser feito única e exclusivamente via sistema AVA. Bons estudos e até já!